No ano de 480, quando o Império Romano se desintegrava sob o peso de invasões bárbaras e corrupção moral, nasceu em Núrcia, na Itália, um menino que mudaria para sempre a história do cristianismo ocidental. Benedito, filho de uma família abastada, veio ao mundo em meio a uma época de trevas espirituais e decadência social. Desde seus primeiros anos, demonstrou uma sensibilidade incomum para as questões divinas, como se sua alma já estivesse sintonizada com realidades celestiais. Seu irmão gêmeo, Escolástica, também manifestaria essa mesma inclinação espiritual, indicando que o céu havia preparado algo especial para aquela família. O jovem Benedito cresceu observando a degradação moral de seu tempo, mas ao invés de se conformar com ela, sentia-se chamado a algo muito maior. Sua infância foi marcada por uma busca constante por verdades eternas, rejeitando as futilidades que seduziam outros jovens de sua idade. Era como se uma luz divina já brilhasse em seu coração, preparando para os grandes desafios que enfrentaria. A providência havia escolhido aquele menino para ser um guerreiro nas batalhas invisíveis que se travariam entre o bem e o mal. Mesmo na tenra idade, Benedito demonstrava uma coragem extraordinária diante das tentações mundanas. Sua família, embora rica e influente, não conseguia compreender completamente a profundidade espiritual que habitava naquele jovem coração. Quando chegou o momento de buscar educação formal, Benedito foi enviado para Roma, o centro do mundo civilizado da época. Porém, a cidade eterna havia se tornado um antro de corrupção e vícios, onde jovens nobres se perdiam em prazeres mundanos e ambições terrenas. Ali, Benedito testemunhou de perto a decadência moral que assolava a sociedade, observando como as trevas espirituais se manifestavam através da ganância, luxúria e orgulho. Sua alma pura não se deixava contaminar por aquele ambiente pestilento, mantendo-se firme em seus princípios cristãos. Enquanto seus colegas se entregavam aos prazeres carnais, Benedito buscava momentos de oração e reflexão, alimentando sua vida interior. A batalha invisível já havia começado em seu coração, onde as forças das trevas tentavam constantemente seduzi-lo com as glórias temporais de Roma. Mas o jovem havia aprendido a discernir os espíritos, reconhecendo as armadilhas diabólicas que se apresentavam disfarçadas de oportunidades. Sua resistência às tentações não passava despercebida aos demônios, que intensificavam seus ataques contra aquela alma predestinada. Roma, com toda sua magnificência exterior, revelava-se aos olhos de Benedito como um campo de batalha espiritual, onde poucos conseguiam manter a pureza de coração. Ele compreendeu que sua missão não era conquistar glórias humanas, mas lutar pela salvação das almas. A superficialidade das relações humanas em Roma contrastava violentamente com a sede de autenticidade que Benedito carregava em sua alma. Observava como os jovens de sua classe social se perdiam em conversas vazias, disputas políticas mesquinhas e busca incessante por prazeres efêmeros. Sua mente privilegiada não se satisfazia com os conhecimentos meramente intelectuais que a Academia Romana oferecia, ansiando por uma sabedoria que transcendesse os limites da razão humana. As bibliotecas repletas de pergaminhos antigos não conseguiam saciar sua fome espiritual, pois Benedito buscava o livro vivo que é o próprio Cristo. Sentia-se como um estrangeiro naquele mundo de aparências, onde máscaras sociais escondiam corações vazios e almas perdidas. A cada dia que passava, mais claramente percebia que Deus o chamava para um caminho diferente, longe daquele ambiente corrupto. Suas orações se intensificavam, pedindo ao céu orientação para discernir sua verdadeira vocação. Era como se uma voz interior sussurrasse constantemente: sai do meio deles e separa-te, ecoando as palavras do apóstolo Paulo. A batalha invisível se intensificava, com tentações mais sutis e sedutoras se apresentando diariamente. Benedito compreendeu que permanecer ali seria comprometer sua alma, traindo o chamado divino que ressoava em seu coração. A corrupção de Roma não se limitava apenas aos aspectos morais, mas penetrava profundamente nas estruturas sociais e religiosas da época. Benedito observava como até mesmo aqueles que deveriam ser guardiões da fé se deixavam contaminar pela ganância e ambição política.
Clérigos que deveriam pastorear almas se comportavam como lobos disfarçados, buscando apenas vantagens temporais. Esta realidade causava profunda dor no coração puro do jovem, que sonhava com uma igreja verdadeiramente santa e regenerada. Percebia que a batalha invisível não era apenas individual, mas coletiva, envolvendo toda a estrutura da sociedade cristã. As forças das trevas haviam se infiltrado nos mais altos escalões do poder, corrompendo instituições que deveriam ser pilares da moralidade. Benedito compreendia que sua missão seria muito mais ampla do que simplesmente salvar sua própria alma. Deus o chamava para ser um instrumento de renovação espiritual, um farol de luz em meio às trevas que envolviam o cristianismo. Suas orações se intensificavam, pedindo força e sabedoria para enfrentar os desafios que se aproximavam. A juventude de Benedito se tornava um período de preparação espiritual, onde cada tentação vencida o fortalecia para as batalhas futuras. Após estabelecer-se temporariamente em um local retirado, Benedito e sua fiel ama começaram a viver uma rotina de oração, trabalho e contemplação que prenunciava o futuro estilo de vida monástico. A simplicidade de suas acomodações contrastava com o luxo ao qual o jovem estava acostumado, mas trazia uma paz interior que nenhuma riqueza poderia proporcionar. A ama, mulher de profunda fé e dedicação, cuidava das necessidades práticas da vida cotidiana com o mesmo espírito de oração que caracterizava todas as suas ações. Benedito dedicava longas horas à meditação e ao estudo das Escrituras, preparando-se espiritualmente para a missão que pressentia se aproximar. A vida simples e retirada permitia-lhe desenvolver uma sensibilidade extraordinária para as coisas espirituais, discernindo com clareza crescente os movimentos da graça divina. Seus vizinhos, pessoas simples do campo, observavam com curiosidade e respeito aquele jovem nobre que havia escolhido viver como eles. A batalha invisível continuava intensa, mas Benedito havia aprendido a transformar cada tentação em oportunidade de crescimento espiritual. Suas orações se tornavam mais profundas e contemplativas, estabelecendo uma comunicação íntima com o céu. A providência divina começava a preparar as circunstâncias para manifestar publicamente a santidade que crescia ocultamente naquele coração. O período de preparação estava chegando ao fim, e sinais extraordinários começariam a se manifestar. A rotina diária de Benedito incluía períodos específicos de oração, trabalho manual e estudo, criando um equilíbrio que nutria tanto o corpo como a alma. Sua ama, observando a transformação espiritual de seu protegido, procurava contribuir da melhor forma possível para criar um ambiente propício ao crescimento na santidade. Ela havia percebido que Benedito não era um jovem comum, mas alguém especialmente escolhido por Deus para uma missão importante. A vida comunitária entre os dois, embora simples, estava impregnada de uma atmosfera sobrenatural que transformava as atividades mais corriqueiras em atos de adoração. Benedito ensinava sua ama a ver a presença de Deus em todas as coisas, desde o pão que comiam até a água que bebiam. Esta espiritualidade integrada preparava-o para fundar futuramente uma ordem religiosa que valorizaria tanto a oração como o trabalho. A batalha invisível assumia características mais sutis, com tentações que visavam desencorajar o jovem através de dificuldades práticas da vida simples. Mas cada obstáculo superado fortalecia sua fé e confirmava sua vocação especial. A ama começou a notar que a presença de Benedito tinha um efeito santificador sobre tudo ao seu redor. Pequenos sinais extraordinários começaram a se manifestar, prenunciando os grandes milagres que estavam por vir. A vida de oração de Benedito adquiria uma intensidade crescente, com períodos de êxtase místico que revelavam a profundidade de sua união com Deus. Durante suas longas horas de contemplação, recebia luzes especiais sobre os mistérios da fé e compreensões proféticas sobre sua missão futura. Sua ama, testemunha silenciosa destes momentos sagrados, percebia que estava cuidando de um futuro santo da Igreja. A transformação espiritual de Benedito era visível até mesmo em seus gestos mais simples, que adquiriam uma graça e dignidade sobrenaturais.
Ele desenvolvia uma capacidade extraordinária de discernir os espíritos, reconhecendo imediatamente as inspirações divinas e rejeitando as tentações diabólicas. Esta sensibilidade espiritual o preparava para ser um guia seguro na batalha invisível que todos os cristãos devem enfrentar. Suas orações se tornavam cada vez mais poderosas, obtendo graças especiais não apenas para si, mas também para aqueles que o rodeavam. A ama começou a experimentar uma paz e alegria espiritual que nunca havia conhecido antes, fruto da santidade crescente de seu protegido. A providência divina preparava as circunstâncias para o primeiro milagre público que confirmaria a santidade de Benedito. O período de preparação oculta estava chegando ao fim, e a luz da santidade começaria a brilhar publicamente. A necessidade de utensílios domésticos levou a ama a relacionar-se com os vizinhos, estabelecendo vínculos de amizade e confiança mútua que caracterizavam as comunidades rurais da época. Entre os objetos necessários para a vida cotidiana, destacava-se o crio, uma peneira de barro com furos utilizada para limpar o trigo e outros cereais. Este utensílio, embora simples, era essencial para a preparação do alimento diário, representando assim a dependência humana da providência divina. A ama, movida por sua natural humildade e consideração pelos outros, preferia pedir emprestado a comprar desnecessariamente, demonstrando o espírito de pobreza evangélica que aprenderá com Benedito. Os vizinhos, pessoas simples mas generosas, não hesitavam em emprestar seus utensílios, pois reconheciam na ama e em seu jovem protegido pessoas de grande virtude. Esta rede de solidariedade cristã criava um ambiente favorável à manifestação da graça divina através de sinais extraordinários. A batalha invisível continuava presente, mas as forças do bem se fortaleciam através da caridade fraterna e da vida virtuosa. Benedito observava com alegria como a simplicidade da vida rural favorecia a prática das virtudes cristãs autênticas. A providência divina utilizaria justamente este ambiente de fé simples e genuína para manifestar seu poder de forma extraordinária. O coração de Benedito não encontrava descanso nas diversões mundanas que Roma oferecia abundantemente. Enquanto jovens de sua idade se deleitavam com espetáculos no Coliseu e festas extravagantes, ele sentia uma inquietação profunda que só poderia ser saciada na presença de Deus. Suas noites eram frequentemente dedicadas à oração e meditação, buscando compreender os mistérios divinos que se revelavam gradualmente à sua alma. A providência divina preparava aquele jovem coração através de experiências místicas que o fortaleciam espiritualmente. Benedito começou a perceber que possuía dons especiais de discernimento, conseguindo enxergar além das aparências e identificar as manifestações do mal. Esta capacidade sobrenatural o assustava inicialmente, mas logo compreendeu que era uma arma poderosa na batalha invisível. Os demônios, percebendo a ameaça que aquele jovem representava, intensificaram seus ataques através de tentações mais sofisticadas. Benedito aprendeu a usar a oração como escudo e a penitência como espada, desenvolvendo uma espiritualidade combativa. Sua juventude se transformava em um campo de treinamento espiritual, onde cada vitória sobre as tentações o preparava para os desafios futuros. A solidão que experimentava em meio à multidão romana era, na verdade, uma intimidade crescente com o Divino Mestre. A decisão de abandonar Roma não foi tomada impulsivamente, mas amadureceu através de intensas horas de oração e discernimento espiritual. Benedito compreendeu que permanecer naquele ambiente seria como tentar apagar um incêndio com gasolina, impossível e perigoso. Sua alma pura não poderia florescer em terreno tão contaminado, necessitando de um ambiente propício para o crescimento espiritual. A coragem necessária para tomar tal decisão vinha diretamente do céu, pois significava renunciar a todas as oportunidades mundanas que sua posição social oferecia. Seus pais, embora fossem cristãos, não compreendiam inicialmente a radicalidade da vocação de seu filho. Benedito enfrentou a oposição familiar com paciência e firmeza, explicando que obedecia a um chamado superior que não poderia ignorar. A batalha invisível se intensificava, com tentações mais sutis surgindo através de argumentos aparentemente racionais sobre seu futuro.
Demônios sussurravam em sua mente sobre as responsabilidades familiares e sociais que estaria abandonando. Mas Benedito havia aprendido a distinguir a voz de Deus das vozes enganadoras, mantendo-se firme em sua resolução. Sua juventude se caracterizava por uma maturidade espiritual que surpreendia a todos ao seu redor. Acompanhado apenas por sua fiel ama, que o havia criado desde o nascimento, Benedito deixou Roma em busca de um local adequado para sua vida contemplativa. Esta mulher simples e devotada representava tudo o que havia de puro e autêntico na fé cristã, contrastando com a religiosidade superficial que predominava na capital. Juntos, caminharam pelas estradas empoeiradas da Itália, confiando na providência divina para guiá-los ao destino correto. A jornada física simbolizava a jornada espiritual que Benedito empreenderia, deixando para trás não apenas um lugar, mas um modo de vida inteiro. Cada passo que davam os afastava das tentações mundanas e os aproximava do encontro com Deus na solidão. A ama observava com admiração a determinação sobrenatural de seu jovem protegido, reconhecendo nele sinais evidentes de uma vocação especial. Durante a caminhada, Benedito experimentou uma liberdade interior que nunca havia sentido antes, como se grilhões invisíveis tivessem sido quebrados. A batalha invisível assumia uma nova dimensão, com forças diabólicas tentando desencorajá-lo através de dificuldades práticas e obstáculos no caminho. Mas cada desafio superado fortalecia sua fé e confirmava a correção de sua decisão. A providência manifestava-se através de pequenos milagres cotidianos que sustentavam os viajantes em sua jornada. A renúncia de Benedito aos bens materiais não foi meramente simbólica, mas representou uma libertação radical de todas as amarras que poderiam impedir sua união com Deus. Distribuiu suas posses entre os necessitados, mantendo apenas o essencial para a sobrevivência, demonstrando que havia compreendido o verdadeiro significado da pobreza evangélica. Esta atitude heroica causou admiração em alguns e escândalo em outros, revelando a divisão que sempre existe entre os que buscam os tesouros celestes e os que se apegam aos terrestres. O desprendimento material de Benedito era reflexo de um desprendimento espiritual ainda maior, onde ele havia entregado completamente sua vontade ao querer divino. Cada objeto ao qual renunciava representava uma vitória na batalha invisível, pois os demônios frequentemente usam o apego aos bens materiais para escravizar as almas. Sua ama, testemunha fiel desta transformação, compreendia que estava presenciando o nascimento de um santo. A simplicidade de vida que adotaram contrastava radicalmente com o luxo ao qual Benedito estava acostumado, mas trazia uma paz e alegria que nenhuma riqueza poderia proporcionar. Esta experiência de despojamento preparava o jovem para compreender as necessidades espirituais dos outros, tornando um pastor compassivo. A batalha invisível assumia características mais intensas, pois Satanás percebeu que estava perdendo uma alma especialmente valiosa. Parágrafo 9. Durante o período de busca por um local adequado para sua vida eremítica, b. O momento fatídico aproximava-se quando a ama, cuidadosa em suas tarefas domésticas, manuseava a peneira emprestada com a reverência devida a um objeto que não lhe pertencia. Sua intenção era limpar o trigo necessário para o pão cotidiano, atividade que realizava com espírito de oração e gratidão a Deus. A fragilidade do objeto de barro exigia cuidados especiais, pois qualquer movimento brusco poderia causar danos irreparáveis. Benedito, naquele momento, encontrava-se em profunda oração, alheio às atividades práticas que sua ama realizava com tanta dedicação. A atmosfera de paz e recolhimento que caracterizava aquele lar piedoso criava um ambiente propício para manifestações sobrenaturais. A ama, absorta em seus pensamentos espirituais, não percebeu imediatamente o que estava prestes a acontecer. O acidente que se aproximava seria, na verdade, uma oportunidade para Deus manifestar seu poder através de seu servo fiel. A batalha invisível assumiria uma nova dimensão, pois os demônios tentariam usar aquele incidente para desencorajar e humilhar os servos de Deus. Mas a providência divina tinha planos maiores, transformando o que parecia uma desgraça em ocasião de graça.
O primeiro milagre público de Benedito estava prestes a acontecer, mudando para sempre a percepção que as pessoas tinham sobre aquele jovem extraordinário. O momento exato do acidente foi marcado por uma combinação de fatores que, na perspectiva humana, pareciam puramente casuais, mas que na economia divina faziam parte de um plano maior. A peneira, objeto frágil e precioso para aquela família camponesa, escorregou das mãos da ama e caiu ao chão com um ruído que ecoou como um prenúncio de milagre. O impacto contra o solo duro partiu a peneira exatamente ao meio, criando duas metades perfeitamente separadas que testemunhavam a irreversibilidade do dano. A ama, vendo o objeto emprestado destruído, sentiu seu coração se apertar com uma dor que transcendia a mera preocupação material. Sabia que aquela peneira representava um meio de subsistência para a família vizinha, e sua destruição causaria dificuldades práticas consideráveis. Além disso, o constrangimento de ter que explicar o ocorrido pesava sobre sua consciência delicada. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos, não apenas pela perda material, mas pelo sentimento de ter falhado em sua responsabilidade. A batalha invisível se intensificava, pois os demônios tentavam usar aquela situação para introduzir desespero e desconfiança na providência divina. Mas Deus permitirá aquele acidente precisamente para manifestar sua glória através de seu servo fiel. O pranto da ama ecoava pela pequena habitação, carregando consigo toda a dor de uma alma simples que se sentia responsável por um dano que não poderia reparar. Suas lágrimas não eram apenas de tristeza, mas de uma angústia profunda que tocava as fibras mais íntimas de seu coração maternal. Benedito, ouvindo o choro de sua dedicada companheira, interrompeu imediatamente sua oração e acorreu para descobrir a causa de tamanha aflição. Seus olhos, ainda brilhando com a luz da contemplação divina, se depararam com a cena desoladora: a peneira partida no chão e sua ama chorando inconsolavelmente. Naquele momento, o coração de Benedito se encheu de uma compaixão profunda, não apenas pela dor humana de sua companheira, mas pela oportunidade que Deus lhe oferecia para exercer a caridade heroica. Ele compreendeu instantaneamente que aquela situação não era um acidente comum, mas um momento preparado pela providência para manifestar seu poder. A batalha invisível assumia uma nova dimensão, pois as forças do bem e do mal se confrontariam através daquele ato de fé e caridade. Benedito sentia em seu coração uma inspiração sobrenatural que o impelia a agir com confiança absoluta no poder divino. Suas primeiras palavras à ama foram de consolo e esperança, preparando o terreno para o milagre que estava prestes a acontecer. A reação de Benedito diante do sofrimento de sua ama revelava a profundidade de sua caridade e a maturidade de sua vida espiritual. Sem hesitação, ajoelhou-se no chão e cuidadosamente recolheu os fragmentos da peneira quebrada, tratando-os com a mesma reverência com que manuseava os objetos sagrados da liturgia. Suas mãos, habituadas à oração e ao trabalho, tocaram cada pedaço de barro com uma delicadeza que prenunciava o milagre. A ama, observando a serenidade sobrenatural de seu jovem protegido, começou a sentir uma esperança inexplicável brotar em seu coração aflito. Benedito uniu cuidadosamente as duas metades da peneira, como se estivesse realizando um ato litúrgico de suprema importância. Seus olhos se elevaram ao céu, e seus lábios começaram a mover-se em oração silenciosa, estabelecendo uma comunicação íntima com o Todo-Poderoso. A atmosfera do pequeno aposento se transformou instantaneamente, carregando-se de uma presença divina que ambos podiam perceber claramente. A batalha invisível atingia seu clímax, pois Satanás tentava impedir o milagre através de dúvidas e desespero, enquanto os anjos do Senhor cercavam aquele lugar santo. Benedito, com fé inabalável, preparava-se para testemunhar o primeiro grande sinal que Deus realizaria através de sua intercessão.